Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe, Águila Quatai 108, e com a presença, com a proteção, com a iluminação, com a bênção dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias espirituais, dos nossos denominados pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. E nós aqui estamos em mais esta rica e feliz oportunidade. Esta rica e feliz oportunidade do dia de hoje, né? Mais um dia que nós temos a oportunidade nas nossas vidas, como eu disse de manhã, é mais uma oportunidade que nós temos de fazer a diferença, fazer a diferença nas nossas vidas, nas nossas caminhadas e também fazer a diferença na vida dos outros, porque poderemos melhorar ou poderemos piorar, não é? Com certeza que sim, mas nós sempre queremos melhorar, não é? Melhorar a condição de alguém. Então, nessa condição, nós sempre teremos que fazer a nossa diferença, todos os dias, semeando aquilo que nós aprendemos na nossa doutrina, na nossa interiorização, não é? Na nossa interiorização, porque isto não se adquiriu. 99,9% não veio connosco, aprendemos. Embora nós já tivéssemos passado aqui por este mundo de outras maneiras, de outras formas, nós já esquecemos tudo quanto fizemos noutras vidas, noutras encarnações, e nós pedimos, rogamos, imploramos quase para vir de novo a este mundo físico, para vir de novo a este planeta físico, para vir de novo no reajuste das nossas dívidas, para vir de novo para pagar tudo quanto deixámos pendente no passado, para vir de novo para fazer uma nova sementeira essa que, como eu sempre digo, poderá ser boa, poderá ser má, que nós um dia iremos saber. Um dia, lá naquela parte do mundo espiritual, na parte etérica, porque lá é o mundo dos espíritos, e como sendo o mundo dos espíritos, nós, quando somos espíritos, temos com certeza que ter a experiência, temos a necessidade de voltar a vir ao mundo físico, a voltar a vir ao mundo físico, para voltar a ser físico, mas porque nós já estivemos na erraticidade muito tempo, não é? E então, como nós já se encontramos longo tempo na erraticidade e por várias vezes no mundo espiritual, nós temos sempre necessidade do nosso melhoramento.
Melhoramento não é eu deixar de ter óculos. Melhoramento não é eu ter um outro cabelo, não é ter uns outros olhos, um outro queixo. Enfim, não é o melhoramento físico, é o melhoramento espiritual sempre que nós buscamos, almejamos, precisamos, porque na realidade é uma necessidade, não é uma coisa facultativa, não é algo que nós digamos que se for, será, se não for, não será. Não, é uma obrigatoriedade que nós temos melhorar a nossa essência, a nossa consciência, a nossa condição espiritual. Está bem que, quando nós viemos a este mundo, que pedimos inclusivamente para pedimos não porque Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, concede a todo o ser físico a mediunidade. Aqui nós sabemos que milhares de pessoas perdem a mediunidade, outros não ligam e outros afloram por necessidade até física, porque a necessidade espiritual, a manipulação espiritual, torna-se numa condição física, dolorida, sofrida. Nem toda a gente será igual. Com certeza que não. Mas a maioria, uma grande parte, tem que, obrigatoriamente, a determinada altura, quando acordar para a verdadeira realidade, quando não negar muito essa mediunidade, porque nós não poderemos negar. Nós temos a mediunidade. Nós temos essa questão da mediunidade que poderá parecer um termo de loucura, poderá ser um termo de disparatado, poderá ser um termo que muitos milhares de pessoas neste planeta físico, milhares e milhares e milhares de pessoas não entendem esta condição mediúnica, não entendem porque é que uns têm, outros não têm, porque é que uns acreditam e outros não acreditam. Isto é tão simples como é uma coisa que não se vê. A fome também não se vê. Não se vê a fome, não, nós matamos a fome. A sede não se vê, a dor não se vê, o vento não se vê, os raios de sol não se vêem. Sentimos o aquecimento do sol trazido por todo este plano físico, por esse astro fora. Sentimos a emanação, o quente do sol. Neste tempo então até está quente demais. Parece que ele está aqui mesmo ao lado queimando. Aqui em Portugal então está demais. Sentimos tudo isso. Como sentimos em nós essas condições mediúnicas. Há pessoas que levam uma vida inteira negando. Eu poderei falar até por mim, por experiência, que também neguei durante muitos e muitos anos. Eu sempre fui um pouco crente, e aqui estou-me lembrando, não é comparação, não serve de comparação, foi por o que eu li esta tarde, por o que eu ouvi, enfim, e não serve, nem é uma diferença como o dia para a noite, não serve de comparação, mas lembrou-me de tia Neiva no início da jornada dela. Ela também negou, ela também não queria, ela também, enfim, e assim somos nós, muitos de nós também negam. Embora nós acreditemos, eu acredito em Deus, sempre acreditei em Jesus, na Virgem Santíssima, só que eu antigamente, tal como muitos de vós, tínhamos por desconhecido, na realidade, o mundo espiritual.
porque o mundo espiritual, eu sabia que existia algo além da matéria. Sabia, acreditava, toda a minha vida acreditei. Isso é uma coisa que eu toda a minha vida acreditei, que existe algo além da matéria. Que Deus que se manifesta existe, sempre acreditei que Jesus, divino e amado Mestre, passou nesta terra para nos ajudar e beneficiar. Isso toda a vida eu acreditei. Eu não acreditava era que o mundo espiritual tivesse tanta força, tivesse tanto poder de amor. Porque a força e o poder são de amor. Todos os nossos mentores que habitam nesses planos de Deus Pai Todo-Poderoso, nessa parte etérica, porque é parte etérica, são de luz, de amor, são espíritos evoluídos. E eu, por exemplo, eu levei muitos e muitos e muitos anos negando, fechando os olhos, nem comentava, nem falava, nem queria saber, mas sentindo algo dentro de mim, até que a dada altura começou o meu corpo a dar sinais da mediunidade. Por exemplo, o meu médico da cura acompanha-me há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. Graças a Deus. Sempre tive ciente, ainda eu não conhecia nada de doutrina espírita, do tempo do amanhecer, dos vales do amanhecer, os tempos do amanhecer. Esta doutrina crística ainda eu não conhecia há 40 anos. Aqui em Portugal nem existia, salve Deus. Mas já o Dr. Sousa Martins, meu médico da cura, me acompanhava. E eu conhecia, sabia, tinha a noção, graças a Deus. Mas era o único mentor que eu não o denominava de mentor. Era um espírito de luz que eu sempre gostei muito, adorei muito, inclusive já fui várias vezes ao sítio onde ele está depositado, no jazigo dele, enfim, isso não implica nada, que eu poderia ir lá mesmo e ele não ser o meu mentor. Mas eu sabia que aquele médico que me acompanhava, aquele espírito de luz, eu não sabia era a evolução do mundo espiritual, do mundo físico. E nós, aqui físicos, até que nós caminhamos nesta terra, começamos numa tenridade, começamos de adultos, começam-se os sinais mediúnicos, começa a mediunidade a aflorar. Nós, todos, cada um com os seus sinais, uns começam a sentir, outros começam a ouvir, outros começam a ouvir, a ver, outros começam a ficar doentes, outros começam a ficar com dores, outros começam a ficar de muita e muita e muita maneira. Mas longe às vezes de nós despertarmos a consciência para o facto que será a nossa mediunidade se manifestando. É como uma flor. A gente planta uma flor, ela vem crescendo, chega a um ponto que a pétala, aquela rosa, abre. Aquela flor, não importa qual é a flor, abriu, desabrochou. Assim é a nossa mediunidade. A nossa mediunidade, ela pode ficar estagnada, pode ficar meio adormecida, pode ficar, mas nós damos em ter vários problemas físicos relacionados com o chamamento da atenção, porque é tudo um chamamento, o chamamento da atenção para a mediunidade, porque é uma condição que nós pedimos.
Não é uma condição que nós compramos, adquirimos ao passar na rua. É uma condição que nós pedimos. E como nós pedimos e chegou à altura, ela se manifesta. Ser médium, como eu sempre digo, é a condição que nós temos de entrar em contacto com o mundo espiritual, estar no mundo físico e entrar em contacto com o mundo espiritual. Das várias formas, das várias maneiras. Aqui não há horários. Não há horários. Espera aí, eu agora vou entrar em contacto, vou pegar no telefone e vou ligar para o mundo espiritual só ali das 7 até às 10. É a hora que me faz jeito. É a hora que eu me faz jeito. Espera aí, se calhar é melhor para não perder muito tempo na hora que eu estou dormindo. Mas eu na hora que estou dormindo depois tenho medo de sonhar e acordo mal disposto. Espera aí, vou arranjar outro horário. Horário de trabalho físico também não dá. Horário de descanso é para descansar. O horário de estar com os amigos é com os amigos. O horário de ir a uma boate, a uma discoteca, a um cinema, a uma festa, é para as festas. Qual é a hora que eu tenho disponível para realmente me dedicar à mediunidade? Olha, olhando aqui ao relógio, 24 horas não dá. Não dá. Porque não dá. Não dá para eu me dedicar a esta coisa da mediunidade. Não dá. Não dá porque o dia só tem 24 horas e eu precisaria de 30 horas para ter tempo para a manipulação da mediunidade. Como o dia só tem 24 horas, eu não vou estar a perder tempo. Esta é a conclusão de muita gente. Só que a mediunidade não nos está a pedir permissão. No meu caso, eu falo de mim. A mediunidade não me pediu permissão para manipularem. Não, para eu... não, ela chegou à altura... Ela se manifestou no meu corpo físico, nos meus chakras, no meu plexo, na minha sintonia. Ela se manifestou. Eu, queira que não queira, vós desse lado, queiram que não queiram, têm que lhe dar um mínimo de atenção. Têm que lhe dar o mínimo de atenção, queiram que não queiram. Porque senão acontece como a mim. Eu levei alguns anos que não, eu dizia que não. Inclusive, eu nem sequer estava nem aí. O que acontece? Estava muito bem, de vez em quando estava muito bem falando, caía desamparado, que ia em casa, como eu já contei várias vezes, caía da cadeira, ao almoço, ao jantar, na rua caía para o lado, falando com amigos, caía de repente do nada, ia parar ao hospital, fazia exames, fazia tudo isso, estava tudo bem. Os médicos diziam, não, está tudo bem. Mas não estava bem. Mas na realidade não estava bem. Porque a condição é a mediunidade. Ela começou-se a manifestar no corpo humano. Aqui isto é o mesmo que uma adolescente, não é? Uma adolescente, 10, 11, 12, 13 anos, que passou a ser mulher, não é? Que passou a ser mulher. Ao início, não é? Ao início, essa criança ou esses pais não queriam que aquilo acontecesse. Às vezes a umas acontece um bocadinho mais cedo, a outras acontece um bocadinho mais tarde, e cada uma no seu ciclo. Cada uma no seu ciclo. Aquilo é uma condição orgânica. Fisionómica, é uma condição do corpo humano, das células, da constituição, do ADN de cada pessoa. Varia
de pessoa para pessoa. Aqui não, espera aí, aos 15 anos é uma boa altura para começar a ser mulher. Espera aí, aos 20, outras, aos 13. Não, ali não há que escolher. Chegou a altura, se manifestou. Assim é a nossa mediunidade. Nós, quer queiramos, quer não, este fator é igual. É igual, é parecido. Com diferenças, claro. Com diferenças. Com diferenças. Com diferenças que nós, se estivermos já meio elucidados, agora hoje em dia já há muita comunicação, não é? Informação, nós poderemos procurar uns centros espíritas, não é? Para a manipulação, enfim, para dar seguimento a essas condições, porque na realidade o que acontece é que nós temos que têm que ser manipuladas essas energias. E nós, os teimosos, não é? Somos nós, o ser humano é o teimoso, mas nós a dada altura temos que dar o braço a torcer, porque a nossa mediunidade ela é uma coisa seríssima, e a manipulação é outra condição seríssima. Nós estamos dentro desta corrente indiana do espaço, sabemos o quanto sério é a falta de manipulação. Nós sabemos o quanto sério é. O quanto nós aprendemos nesta doutrina, adquirindo os nossos mentores, não é? Nós aprendemos muito. Muito e benéfico para nós, para cada um. Cada um aprende à sua maneira e à sua vontade. Mas todo o pouco que aprende é útil e bom. Toda a condição de médiuns. Porque nós também chegou a altura de nós voltarmos a nossa consciência quando nós começamos, na realidade, ingressamos nos tempos do amanhecer, nós tomamos conhecimento. Tomamos conhecimento do nosso passado. Quer dizer, conhecimento não é detalhadamente, não é? Não é? Claro. Senão isso era uma papa. Não é? Saber todos os detalhes das nossas caminhadas, quantas vezes vim, o que fiz, o que deixei, enfim, salve Deus. Não é disso que se trata. Tomar conhecimento que nós já cá tivemos outras vezes. Tomar conhecimento que nós não fomos bonzinhos. Porque todo o ser físico que está aqui na Terra, hoje, neste planeta, está pagando uma dívida, uma de cada vez. Está pagando uma com todo o respeito, salve Deus. Papa Francisco, eu gosto muito do Papa Francisco, da Igreja Católica, porque nós somos católicos. Acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos na Virgem Santíssima. Tem umas certas inclinações que nós sabemos que não é assim. Então, mas como eu ia dizer, o Papa Francisco, com todo o respeito, e uma pessoa que merece todo o respeito de todos nós, mas até o Papa Francisco, que não é santo nenhum, só é santo um dia quando morrer, se for santificado, não é? Hoje está aqui na Terra pagando também as dívidas dele. É o chefe da Igreja Católica, com certeza. É o chefe da Igreja Católica, mas está neste mundo pagando as dívidas dele. Eu estou pagando as minhas. Cada um de vós está pagando as suas.
Se são muitas, se são poucas, pois isso depende da caminhada, da jornada, da individualidade de cada um. E dentro dessa condição, nós temos com certeza dos anos. E então nós estamos aqui pagando as nossas dívidas do passado, não é? Eu todos os dias tenho as minhas, os meus reajustes e vocês têm as vossas. Nós somos físicos. Logo, quer dizer que somos espíritos imperfeitos. Porque todo o ser físico ainda é um espírito que habita na matéria, que poderá dizer-se, porque aqui não há perfeição absoluta, e aquele que se denominar perfeito está logo errando, porque está o ego, a vaidade a aflorar nesse espírito. E nós somos espíritos imperfeitos, na realidade, todos nós. Tanto que temos o hábito de dizer mal deste ou daquele, criticar este, criticar aquele, este fez bem, aquele fez mal, logo por aí está a imperfeição. Entre milhares de condições que nós todos apanhamos todo o dia, todos nós, nas nossas condições de médiuns, mediúnicas, nós apanhamos todos os dias milhares de condições que nos mostram o quanto a nossa imperfeição. Nós estamos na realidade na escola certa, na escola do caminho, na escola do Mestre Jesus. A escola é a correta. Não quer dizer que outras doutrinas não sejam boas. São. Não quer dizer que pessoas de outras doutrinas não evoluem de todo o mundo. Exemplo, Francisco Cândido Xavier, que eu nunca me canso de frisar. Amo aquele espírito. Francisco Cândido Xavier. Madre Teresa de Calcutá. São dois exemplos que eu sempre cito, sempre falo. Chico Xavier, então, me deixa encantado. Chico Xavier me deixa deslumbrado. Sempre. E nós estamos, sim, buscando a evolução. Porque nós, outrora, mandámos muitos espíritos para o etérico. Noutras vidas, noutras encarnações, nós matamos, mas matamos a torto e a direito. Nós matamos muita gente a torto e a direito. Maltratamos, ofendemos, sem olharem a condição. As condições eram precárias. Nós ainda fizemos por acontecerem mais precárias. Nós fomos, todos nós que estamos aqui não há bonzinhos, não há mais ou menos, todos nós estamos aqui, fomos, quer seja homem, quer seja mulher, nós, direta ou indiretamente, deixamos cobradores, deixamos sofredores, deixamos obsessores, deixamos umas grandes dívidas do passado. Todos nós, direta ou indiretamente, matamos discriminadamente, mandamos para a parte etérica milhares de espíritos, nas várias encarnações que nós já passamos aqui. Se calhar esta foi a melhor que nós passamos. Se calhar esta, porque nós outrora, já fomos médiuns, muitos de nós já fomos médiuns, que no outro tempo não eram denominados médiuns. Noutra altura não era denominado de médium, não era. Era um outro nome. E nós já fomos médiuns noutras alturas.
em outras épocas, em outras reencarnações. O que é que aconteceu nessas alturas? Nós fomos médiuns. Nós tivemos as capacitações mediúnicas, capacitados para manipular essas forças da parte etérica. A informação seria menos. Com certeza que sim, a informação seria menos. Ficou mais abreviado, ficou mais esclarecido em 1857, quando Allan Kardec, que foi o descodificador da doutrina espírita, que abriu a porta, abriu o leque em 1857. Foi quando abriu a porta, abriu o leque da espiritualidade, desmistificou a espiritualidade. Ele foi o que descodificou os recados, mensagens do mundo espiritual, da parte etérica. E foi muito, muito, muito bom, não é? Onde o seu primeiro livro foi este, não é? O Livro dos Espíritos, 1857, salve Deus. 1857. Parece que foi ontem, não é? Mas tem mais de 100 anos, depois mais de 100 anos é que eu nasci, né? O espetáculo. Mas ele já nesse tempo descodificou tudo. Abriu a porta, escancarou, abriu o leque do mundo espiritual. Mas nós, antes de 1857, muitos de nós, nascendo em outras partes do globo, nascendo em outras cidades, nascendo em outros países, tendo outras aparências, porque nem que tivesse a mesma não se lembrava, não se lembraria, tendo outras aparências, nós já fomos médiuns. O que é que acontece? Acontece que nós não soubemos aproveitar a mediunidade, aproveitámos-a para nós. Muitos de nós, por conta dessa mediunidade, por conta dos exageros, fomos depois perseguidos e caçados. Não por injustiça, mas por vaidade. Isto aconteceu connosco. A muitos de nós, nas épocas passadas, milhares de anos atrasados, nós fomos perseguidos, fomos caçados e fomos mortos. Porque nós, na altura que tínhamos essa capacitação mediúnica, que seria outros nomes, não é? Que não vale a pena aqui comentar, que não vale a pena aqui citar, nós usámos e abusámos contra quem quer que nos procurasse, contra quem quer que tivesse aflito, porque nesse tempo havia já muita gente e até muito mais aflitos do que há hoje. As condições físicas vindas do mundo espiritual eram de outra forma, eram mais severas. E nós tivemos essa capacidade de ajudar o próximo, de melhorar, de cuidar, tratar, de amparar, mas não. Nós não fizemos isso. Nós explorámos o quanto demos. Aqui é quase a história. Há uma história que é assim. Havia um senhor que tinha uma doença. Aparecia-lhe uma febre. Tinha uma febre, de tempos a tempos, muita vez tinha uma febre. Pegava nos poucos recursos que tinha, pagando com animais, pagando com pouco dinheiro que restava,
com bens físicos, ia ao médico. O médico via-o, dava-lhe um chás, um xarope, um remédio, ele melhorava. Vinha para casa, melhorava. Passado poucos dias, voltava a febre, aquela febre, voltava ao médico, ao mesmo médico. O médico via, consultava, olhava atentamente, receitava-lhe outro remédio e tratava. E ele melhorava. E levou naquilo muito, muito tempo. Certo dia, esse paciente estava com febre. E esse médico tinha com ele um filho dele que estava fazendo medicina. Estava estudando medicina. Estava ainda aprendendo. E esse doente veio ao médico, ao mesmo médico. Só que naquele dia estava lá o filho do médico, que ajudou o pai, melhor, ajudou o paciente, o doente, a tratar. Ajudou, foi ver também com o pai. Foi ver bem, o filho foi e achou um carrapato no corpo do homem. Com as técnicas certas, tiraram o carrapato, o médico receitou o mesmo xarope, o mesmo remédio, o paciente, o doente, pagou a mesma quantia, em bens, em animais, em o que tinha à mão, e foi-se para casa e melhorou. Resumindo da história, o filho disse para o médico, para o pai: "Oh pai, até parece mentira que você é um médico tão experiente, não viu que aquilo era um carrapato. Já depois de tanto vir aí aquele senhor sofrendo, não viu que aquilo era um carrapato?" O médico disse, o pai, para o filho: "É verdade, filho, é verdade, tem razão. Eu já tinha visto. Mas acontece que agora aquele doente já não volta, ele melhora. E agora nós comemos do quê? Comemos do carrapato. Não é? Moral da história, ele melhorou e ele deixou de vir à consulta. O mesmo éramos nós antigamente. Nós explorávamos o ser físico normal que estava com as condições, estava com o seu espírito precisando de ajuda daquele médium da altura, para frisar o nome de médium, porque não era médium, nesse tempo ainda não havia médiums, havia outros nomes, precisava da ajuda daquele médium para ajudar naquela condição. O que é que acontece? Esses médiums, porque é a maioria, se calhar, de nós, espalhados por todo este mundo, por todo este planeta, este mundão de Deus, habitando noutros países, noutras localidades. Eu antigamente, se calhar, nasci na China, ou na América, ou na Coreia, ou na Rússia, ou na Groenlândia, ou na Holanda, ou na França, ou até aqui em Portugal, ou no Brasil, ou no Peru, Venezuela, sabe-se lá onde é que eu nasci, não é? Só que nós, os meios eram mais escassos, a informação era diminuta, não havia os meios como há hoje, de tecnologia, e nós, médiuns, abusamos dessas pessoas. Extorquimos tudo quanto eles tinham. Foi couro e casca. Fizemos uma limpeza. E ainda, porque nesse tempo era muito usual, hoje também é, mas é menos, havia outras práticas. Que hoje também há, mas que nós nem sequer queremos saber disso. Enfim, salve Deus, que hoje também há.
outras práticas à mistura. Conclusão: nós matamos, nós roubamos, nós matamos, nós exploramos, nós ofendemos, nós maltratamos, nós fizemos tudo, destruímos tudo o que era para destruir. Resumindo e concluindo, começámos a ser caçados nós. O médium, antigamente, noutros tempos, começou-se a ser caçado. Começámos a ser caçados, não por a condição que fazia, era por o trabalho que fazia em si, que não era digno da sociedade, que não era um trabalho digno da espiritualidade, que não era um trabalho digno de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus, divino e amado Mestre. Dizem-me assim: aquele homem está apanhado, está doido. Poderei estar doido, poderei estar doido, poderei estar apanhado do clima, como se diz, das ideias, poderei não estar muito puro, poderei. O leque, quando Allan Kardec abriu o leque da espiritualidade, eu também abro o leque para o julgamento que me quiserem, para o rótulo que me quiserem meter. Agora, que isso é verdade, é. E nós deixamos muitos cobradores, obsessores, sofredores, mandamos para a parte etérica. E sobre espíritos sofredores, o castigo, não é? Exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada dos espíritos. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo presas de uma dívida cruel a respeito do seu destino. No presente e no futuro, olham em torno de si e nada vê que possa aproveitar ao exercício da sua maldade. O que os desespera, visto que o isolamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos, não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados. Quer dizer que o pensamento, a vibração, a sintonia dos espíritos sofredores, eles não voltam a consciência para Deus, para Jesus, para a elevação, para a condição do melhoramento, porque vivem aprisionados naquele sofrimento, naquela agonia. Consideram o que os cerca é, então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, agarrar-se-ão a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança das suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando esse motejo, atiram-se para a terra, quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, dela se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e procurando exigir-lhe a fé, extinguir-lhe a fé em Deus, até que, por fim, senhores de uma consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxima a fatalidade do seu contágio. O mau espírito, no exercício da sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar ou nos casos em que o bem triunfa sobre o mal. Passam, no entanto,
os séculos e de repente o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo de ação restringe-se-lhe e a consciência muda. Até então faz-lhe sentir os acerrados espinhos do remorso. Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as Escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror. Não tarda então que um grande vácuo se faça nele e em torno dele chega o momento em que deve expiar. A reencarnação aí está, ameaçadora, e ele vê, como num espelho, as provações terríveis que o aguardam. Porque lá no mundo etérico, antes de vir ao mundo espiritual, o espírito já sabe o seu trajeto, a sua caminhada, a sua jornada, as dificuldades que ele irá ter, porque nós temos, não é? Mas isso é lá, porque quando cá chegamos, isso, enfim, irá ter. Ele vê como um espelho as provações terríveis que o aguardam. Queria recuar, mas avança. E, precipitado no abismo da vida, rolando em sobressalto, até que o véu da ignorância lhe recai sobre os olhos. Vive, age, é ainda culpado, sentindo-se em si, não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer sem recuar, porém, na senda do mal. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer, estendido numa enxerga ou num leito que importa. O homem culpado sente, sob aparente imobilidade, envolver-se e viver dentro de si mesmo num mundo de esquecidas sensações. Fechadas as pupilas, ele vê um clarão que desponta, ouve estranhos sons. A sua alma, prestes a deixar o corpo, agita-se impacientemente, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Queria falar, gritar aos que o cercam: retenham-me, eu vejo o castigo. Impossível. A morte sela-lhe os lábios esmadecidos, enquanto os assistentes dizem: descansa em paz. Salve Deus. Esta é a nossa condição que já passamos, que poderemos passar, porque nós, quando viemos ao mundo físico, nós entramos assim, não é? Num túnel. Entramos azul, assim, não é? Entramos. Mas nós, quando saímos deste lado, saímos verde. Nós, quando entramos para o sono cultural, nós levamos o nosso espírito leva todo o conhecimento. Leva todo o conhecimento. Conhecimento de vidas passadas, famílias, inclusive famílias com que se vai encontrar aqui na Terra, de atrocidades que cometeu. Impossível seria para trazer toda essa lembrança. Chegar cá a reconhecer não daria feito nada ou quase nada de melhoria. Então o melhor é mesmo esquecer. Sono cultural, quando vem novo, vem fresco. Nós esquecemos o que fomos de outrora. Nós hoje estamos aqui e esquecemos as atrocidades que cometemos, os erros que cometemos, as injustiças que cometemos, e hoje estamos aqui nos tempos do amanhecer. Para melhorar, não é? Por conta de quê? Da nossa mediunidade. Porque hoje, mais uma vez, somos médios. Só que hoje acho que a maioria de nós
80%. 80%. Porque os outros 20% não aprenderam nada. 80% até aprenderam muito. Até aprenderam muito a lição. Lição atual desta vida. Porque os outros 20% não aprenderam nada. Isto não é julgar porque nós, físicos, não sabemos. Isto é divagar. Isto é nós analisarmos sem julgar, analisarmos tanta e tanta coisa. Todos os dias nós temos questões e pontos para analisar, não é? Com certeza que sim. Que nós hoje estamos aqui outra vez, somos médiuns. Só que nós hoje 80% já aproveitou melhor a mediunidade que conquistou. Os outros 20% continuam na ignorância, continuam inclusive a cobrar da mediunidade dentro desta corrente indiana do espaço, cobrando dinheiro físico, que sabe pouco bem, para a carteirinha, para comprar uma cinta de cigarros, para comprar uma fruta, para comprar o que quer que seja, que está muito, muito errado. Continua a cobrar por conta de boleia que dá para aqui ou para ali, continua a cobrar várias e várias condições debaixo da mediunidade que não tem nada a ver, salve Deus. O que quer dizer que esses médiuns que fazem isso não souberam aproveitar, porque se nós, para isso teríamos que sair da corrente indiana do espaço, não é? Alugar uma casa, pagar renda, água, luz, um espaço, aí sim teríamos que tirar proveito, teríamos que apurar do trabalho mediúnico, para fazer face a essas despesas, não é? Porque, por exemplo, Allan Kardec pagou-se de cada livro destes, não é? E está certo. Porque fez face às despesas da altura, fez face a despesas de tipografia, de papel, de encarnação, enfim, de várias coisas, não é? Destes livros. Fez face, teve que cobrar. Porque sabe-se lá o que Allan Kardec nesse tempo ficou a dever, os patrocínios que arranjou para esta matéria da espiritualidade, que era uma matéria que estava no segredo dos deuses, do qual ele sofreu alguns atropelos ainda também, alguns atropelos e grandes, por conta de é doido, é parvo, é maluco, enfim, mas ele é que abriu a porta da espiritualidade, ele é que deslindou, ele é que descreveu, ele é que nos concedeu a oportunidade da transmissão, ele é que descodificou a doutrina espírita. Mas hoje em dia, nos tempos do amanhecer, há muito médium ainda que não aprendeu a lição, que fora da corrente indiana, fora dos tempos, não é? Pertencente aos tempos, ainda lá já, pois é, está errado, muito errado, porque a espiritualidade, para isso, não há nada como saírem da corrente indiana do espaço, alugar um espaço, montarem um centro espírita. Isto é uma ideia para quem montarem um centro espírita, se tiverem as capacitações mediúnicas à altura, criarem um centro espírita e atenderem pacientes. Aí está bem. Porque depois há despesas inerentes, não é? Há despesas inerentes todos os meses. Claro que os recursos, se forem poucos, terá que se absorver de quem lá vai, não é? O pior é se não vai lá ninguém. Pois, o pior é se não vai lá ninguém. Mas se for lá alguém, terá que haver uns recursos para isso. Agora, hoje, na condição de médium dos tempos do amanhecer, isso não, meus irmãos. Isso não, minhas irmãs. Por isso eu digo que 80% aprenderam a lição. 20% ainda não aprenderam a lição. Andam brincando muito com
Sabem que aqui não é brincar com ninguém físico. Aqui não é brincar com ninguém físico. Por isso, o ser físico, eu não me importo, não é? Porque ninguém está brincando comigo. Estão brincando com a espiritualidade. A espiritualidade um dia vai cobrar isso tudo. Um dia a espiritualidade vai cobrar todas as infrações cometidas de mestres de ninfas dentro da corrente indiana do espaço. As falsas incorporações, as falsas as mistificações, os falsos recados, tudo isso um dia, até todos nós estamos neste caminho para um dia a espiritualidade nos cobrar. Nós, ninguém é isento. Ninguém é isento. Eu vou para o templo hoje, incorporo, finjo uma incorporação. Eu mistifico uma incorporação. Eu dou mensagens trocadas, mensagens que são minhas, não são dos mentores. Aquela pessoa até, se calhar, abalou daqui que vinha para melhorar, se calhar abalou pior, abalou doente, abalou contagiado com a minha energia, o meu ectoplasma contaminado, porque inclusive, além disso, fora dos tempos ainda me meto na pinga, ainda vou fumar uns charros, não é? Ainda vou fumar uns charros, tanta coisa que a espiritualidade um dia cobre isso tudo, a cada um de nós aos seus devidos donos. Por isso, eu estar aqui a falar, isto não é nem desabafo, nem chamar a atenção de ninguém, que eu não tenho nada a chamar a atenção de ninguém, que eu não tenho nada com isso. É simplesmente estar aqui conversando com todos vós. Ora bem, passar aqui um pouco, e com isto se passaram 57 minutos, não é? Quase horas de jantar. Bem, meus irmãos, página do YouTube, um abraço. Página do YouTube, páginas do Facebook, que Jesus Divino e Amado Mestre a todos abençoe. Mundo Espiritual, página do WhatsApp, página, grupos, página, a mesma, Mundo Espiritual do WhatsApp, a todos eu desejo um grande abraço. Aos demais grupos, que Jesus Divino e Amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que o grande Simiromba, Seta Branca Nosso Pai, Pai João Dinoco, Mãe Diles, nossa clarividente Mãe, Águila 4i108. E os nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias. E essas lindas guias missionárias e os nossos grandiosos ministros possam estar sempre junto a nós, para nos ajudarem, a auxiliarem nas nossas dificuldades, angústias, tristezas e agonias. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia. Salve Deus e graças a Deus.